versículo 3. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, é maravilhoso estar na tua presença. É maravilhoso poder louvar o teu nome, bendizer o teu nome. E agora, Senhor, neste momento é o momento de ouvirmos a tua palavra. Que esta palavra seja viva e eficaz em nós. Que esta palavra possa produzir a prática. Que não fiquemos apenas como ouvintes, mas que sejamos também praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o código da palavra. Irmãos, para introduzir esta palavra, eu quero ler com vocês, lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 18, que diz assim, ó: põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Irmãos, esta palavra que eu acabo de ler em Deuteronômio é uma palavra que Deus deu pelo ministério de Moisés para o povo de Israel. Irmãos, Deus, quando ele estabeleceu a sua aliança, o seu pacto, o seu concerto com Abraão, ele quis formar de Abraão e formou uma nação. E qual que era a ideia de Deus? Era que a nação de Israel seguisse as suas orientações. Porque no Monte Sinai, Deus revela a Moisés a sua vontade. E ele entrega a sua palavra. E ele diz aqui na leitura que nós fizemos, que as pessoas deveriam guardar a sua palavra. Deveriam reter a sua palavra. A Bíblia diz, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu
não pecar contra ti. Esse texto mostra que a palavra de Deus, ela tem que estar no vosso coração e na vossa alma. Ela tem que estar dentro das pessoas. Ela tem que fazer parte da vida das pessoas. Irmãos, nós nos lembramos muito de alguns conselhos que nós recebemos quando nós éramos crianças, quando acontecia alguma coisa perigosa. Quando você ouvia da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua tia, que algo era perigoso, e você ouvia, deixava para lá. E quando acontecia aquele perigo, você dizia, bem que o meu tio falou, bem que a minha tia falou, bem que o meu pai falou, bem que a minha mãe falou, que isso ia dar problema, e deu. Normalmente, acontece algo acho que com todo mundo já aconteceu, quando a sua mãe ou seu pai ou alguém da sua casa diz para você, olha, leva o guarda-chuva que vai chover, leva a sombrinha que vai chover. E aí você fala assim, eu não vou levar nada, e chove. E aí quando você está lá na chuva, você lembra que aquela pessoa me falou que ia chover e choveu. Isso, meus irmãos, é a palavra do homem, a palavra das pessoas que convivem conosco. Então, se nós temos a tendência de nos lembrarmos das coisas só quando dá problema, então hoje nós precisamos ter um novo entendimento. O que Deus fala para aquele povo? Se vocês ouvirem as minhas palavras, colocarem as minhas palavras dentro de vocês, ensinarem a minha palavra para os seus filhos, colocarem a minha palavra em todos os lugares onde vocês estiverem, e se vocês obedecerem a minha palavra, então vocês vão possuir todas as promessas que eu entrego a vocês. Irmão, quando você chega na sua casa, desde o portão, você precisa de um código para entrar na sua casa. O que é um código? É uma combinação que só você sabe qual é. Você tem uma chave. A chave que abre o seu portão não abre o meu. A chave que abre a minha porta da minha casa não abre a sua. Porque se você pegar a chave da porta da frente da igreja e tentar abrir essa porta lateral, você não vai conseguir, porque não é a mesma chave. Não funciona dessa maneira. Então preste atenção numa coisa. Aquilo, irmão, que abre as portas diante de Deus, o segredo é a própria palavra de Deus. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, as portas se abrem para mim, a bênção de Deus é derramada sobre a minha vida, mas eu tenho que fazer o quê? Cumprir. E quando, irmãos, eu não cumpro, eu me lembro, assim como eu me lembro das coisas que eu ouvi na minha casa, eu lembro da palavra de Deus. Bem que a Bíblia diz para não fazer isso, bem que a palavra de Deus fala que não é para fazer. Agora, irmãos, nós vamos dar um salto, porque a vontade de Deus não mudou. O zelo pela palavra de Deus não mudou. Nós vamos agora para Mateus, que a gente sempre dá uma passadinha em Mateus. Nós vamos aqui para o capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmão, Jesus, ele fala aqui, do capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 e o capítulo 7. Jesus fala boa parte do seu ensinamento e da sua doutrina. E quando ele ensina aquelas pessoas, ele diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras, foi Jesus que falou, e coloca as minhas palavras em prática, ele será semelhante a um homem que edificou, que construiu a sua casa e cavou e fez um alicerce na rocha. Porque, irmãos, quem está firme na palavra do Senhor, ele está de pé e ele não cai. Se você estiver firme
na palavra do homem, você cai. Irmão, presta atenção numa coisa. Quantas vezes aquele seu melhor amigo combinou uma coisa com você que ia estar em tal lugar e você foi lá, se arrumou e o amigo não apareceu? Quantas vezes aquela amiga combinou com você de sair, de ir a algum lugar e ela ficou presa no trânsito, ele ficou preso no trânsito, não conseguiu chegar e deu tudo errado. Só que com Deus não é desse jeito, irmão. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, porque Ele é soberano nos céus e na terra. Então, a palavra de Deus, irmão, é que dá essa firmeza para nós. Porque se nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecemos a palavra do Senhor, é como se fosse a chave que abre o portão da sua casa. É como se fosse a chave do seu quarto que só você tem. Então, esta chave, esse código que abre portas, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre portas. A palavra de Deus, ela abre caminhos. A palavra de Deus muda o quadro da vida das pessoas. Mas ela tem que ser praticada. Porque se você pegar a chave e ficar olhando para a porta, ela não vai abrir sozinha. Você tem que ir lá, colocar a chave na fechadura e rodar para que ela possa abrir. Porque você tem que ter atitude. Muitas pessoas são ouvintes da palavra, mas não são praticantes da palavra. Agora, ele fala sobre o outro lado. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Porque aquele que ouve a palavra de Jesus, ouve a palavra de Deus, lê a Bíblia, tem contato com as coisas de Deus, e não pratica aquilo que está sendo pregado, a casa dele cai, a vida dele vai em frangalhos, ela vai ruir. Por quê? O que nos garante a segurança, a firmeza, a certeza é a palavra de Deus. É eu cumprir aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. É eu me colocar diante de Deus, mesmo nas minhas necessidades, nas minhas debilidades, nas minhas dificuldades, eu dizer: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a fazer diferente, me dê força, Senhor, vai na minha frente, me consola, me ajuda a superar. E o Espírito de Deus, irmão, que ministra sobre nós, ele vai te ajudar a superar as dificuldades. Ele vai te ajudar a superar os problemas, porque ele vai ver que você está firme na palavra de Deus, que você está firme no conhecimento de Deus, que você está firme nos ensinamentos de Deus. Irmãos, as pessoas em geral, elas procuram nos enganar. Não pense você que a pessoa não procura enganar, porque ela procura enganar. Eu vi hoje uma reportagem, não sei se algum dos irmãos viram também, de um suposto pastor, inclusive aqui no município da Serra, que enganou pessoas. Veja bem, irmãos, a promessa do pastor. A pessoa investia 10 mil e em 6 meses ganhava 60 mil. Onde que isso existe, irmão? Em lugar nenhum. Então presta atenção numa coisa. Se eu vou numa igreja, olha aí, aí o camarada chega para mim e fala assim, ó, se você der 10 mil reais, em 6 meses você vai ter 60 mil. Você acha que eu vou acreditar na palavra desse homem, irmão? Claro que não, irmão. Claro que eu não vou. Por quê? Porque se eu estou indo na igreja para buscar Deus, e alguém naquele ambiente, pode ser pastor, bispo, pode ser o que for, vier com uma conversa dessa para cima de mim, eu já sei que aquela pessoa é mal intencionada, que ela não quer fazer o que é correto. Então, se eu estou firme na palavra, eu não vou cair no golpe, eu não vou cair na enganação, eu não vou cair na mentira, porque eu estou firme na palavra. Mostra isso para mim na Bíblia, não tem. Mostra isso para mim na palavra, não tem. Então, se a minha base é a palavra, eu não vou ser enganado. Irmão, existem muitas e muitas pessoas que querem investir na ganância do ser humano. Querem investir dizendo assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. Então, irmão, esses pregadores da mentira e do engano, eles não estão firmados na palavra de Deus, porque eles não abrem a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não explicam o que está escrito na Bíblia. Então,
essas pessoas que são os enganadores, eles estão fora da palavra de Deus. Mas aqueles que pregam a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus, irmão, não serão confundidos na presença de Deus. Porque a sua base é a palavra. Então, quem é que te prospera? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem é que abre as portas para você? É a palavra de Deus. Então, não vai ser uma pessoa que vai te enganar. Não vai ser um homem, não vai ser uma mulher, não vai ser ninguém que vai chegar para você com uma conversa atravessada para que você saia do propósito. Vou te dar um outro exemplo que já aconteceu comigo. Irmão, eu não ia em igreja nenhuma e com 9 anos eu participei de um culto no lar do Grupo Missionário de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular. Fui convidado pelas irmãs que passavam na rua convidando para o culto. E a irmã Terezinha de Jesus bateu palma ali na frente da minha casa, juntamente com a irmã Graça, a irmã Clotilde. Elas bateram palma, vinha assim, as outras irmãs do outro lado, e a minha mãe atendeu, e eu estava logo atrás dela, e ela fez o convite para que a minha mãe fosse e me levasse também. E aí a minha mãe foi, eu fui na casa da dona Beth, participando daquele culto no lar, e era toda segunda-feira o culto. Então, quando acabava o culto, as irmãs perguntavam, alguém quer que faça o culto na sua casa na semana que vem? E sempre tinha uma casa. E eu comecei a acompanhar aquelas irmãs, toda segunda-feira, que elas passavam, ia nos cultos, nos lares, ganhei uma bíbliazinha, que ela existe até hoje, fui lendo a Bíblia, fui participando, comecei a congregar, fui para a igreja e estava indo na igreja. E Deus, irmão, é o centro de todas as coisas. João disse assim, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então esta palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Quem se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, se encontrou com a própria palavra de Deus, se encontrou com a própria doutrina de Deus. E quando você tem, irmão, esta convicção, pode levantar 1000 de um lado, 10.000 do outro, pode vir um monte de pessoas falando uma coisa, falando outra, nada disso vai abalar você, porque você está firmado na rocha que é a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo disse na primeira leitura. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas usam uma outra doutrina, como eu acabei de dar 2 exemplos aqui, e começam a falar outras coisas, como foi o caso dessa reportagem que eu vi hoje, de pessoas que querem ter ganho. Eu quero servir a Deus para ganhar. Eu quero servir a Deus porque eu quero que Deus... Não, irmão, nós estamos servindo aqui para fazer a vontade de Deus. Ele é o Senhor e nós somos os servos, irmão. É Ele que decide fazer algo na nossa vida e nós dizemos muito obrigado, Senhor. O que a Bíblia diz? Em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Então nós vamos dando graças a Deus, porque Ele é o Senhor. E veja o que a Bíblia diz. Mas é grande ganho a piedade. O que é piedade? É o amor e respeito às coisas religiosas. É devoção, irmão, é compaixão, é você estar aos pés do Senhor todo dia, é você orar ao Senhor todo dia, é você ler a Bíblia todo dia, é você ter o seu momento de louvor, o seu momento de adoração a Deus todos os dias, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Eu já estou sabendo disso, irmão. Eu não estou iludido aqui, eu não estou aqui atrás de ganho. É isso aí que tem que ficar claro, irmão. Você não pode estar servindo a Deus atrás de ganho.
atrás de um resultado momentâneo e passageiro, mas você precisa estar na presença do Senhor por algo eterno, por algo que dura para sempre. Olha o que o apóstolo diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nós temos um programa de TV que é muito famoso aí no Brasil, que já foi, vai e volta sempre, que é o tal do Topa Tudo por Dinheiro. Mas nós temos outros programas de televisão, Quem Quer Ser o Milionário, o programa que vale 1 milhão, o programa que vale isso, que vale aquilo. Nós temos programas chamados de reality show, onde as pessoas, elas estão envolvidas para ganhar aquele dinheiro. E por causa, irmão, daquela recompensa, as pessoas se submetem às coisas mais absurdas. Por causa de dinheiro, as pessoas se rebaixam, as pessoas deixam de ser elas mesmas, as pessoas perdem a visão, perdem o contexto. Então, irmão, Jesus Cristo disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, irmão, ele vem para complementar a nossa vida. Nós usamos o dinheiro, não é o dinheiro que nos usa, não é o dinheiro que diz quem nós somos, não é o tamanho da conta bancária que vai dizer quem você é, mas você é, irmão, um filho de Deus. Você é, irmã, uma filha de Deus que vive para a glória do Senhor. E aquilo que o Senhor te der, o que o apóstolo diz? Estejamos contentes, irmãos, estejamos felizes, estejamos bem, porque o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá o transporte nosso de cada dia. O Senhor cuida de cada coisa ao nosso redor. Vocês sabem o que aconteceu comigo no outro carro que eu tinha? Que chegou um assaltante com a faca, apontou a faca para minha esposa e pediu a chave do carro. Perto lá da rua onde eu moro. O assaltante levou o carro. Quando ela chegou, subiu e estava assim, aflita, né, com a fisionomia de assustada, e falou para mim, eu falei para ela o seguinte, eu falei: olha, se foi Deus que deu esse carro, porque veja bem, irmão, eu só posso vir para a igreja de carro, né? Ah, posso vir de ônibus? Posso, mas vocês sabem, eu já algumas vezes andei de ônibus e o ônibus não chega na hora, não passa na hora, dá tudo errado. Então, se você quiser cumprir horário, é complicado você esperar pelo ônibus, ou você pega ele muito antes, ou se você for depender, se atrasar, se acontecer qualquer problema. Então, eu falei para ela assim, ó, se foi Deus que deu esse carro, então ele vai voltar. Veja bem, irmãos, isso foi à noite, umas 9h30 da noite. Ligamos para a polícia chegou, fomos atendidos pela viatura, aí foi, né, registrado lá no sistema da polícia que aquele carro com aquela placa foi roubado e tal. Quando, irmão, chegou no outro dia de manhã, a própria polícia ligou falando que o carro já tinha sido achado. E o mais interessante de tudo é que quando eu fui lá para a delegacia em Vila Velha, entrei no carro. O que aconteceu? O cara que assaltou, que pegou o carro, ele encheu o tanque de combustível. O tanque estava um pouquinho de combustível assim. Ele encheu, porque eu acho que ele ia andar ou ia roubar, fazer alguma coisa. Então, além de eu ter recebido o carro de volta, eu recebi o carro com o tanque cheio de volta. Então, isso, irmão, é algo que só Deus pode fazer. Então, se não fui eu que fiz isso, então, através da polícia militar, Deus agiu e aquele carro voltou. Aquele carro apareceu. Então, eu quero te explicar o seguinte, irmão. Quando você vive para glorificar a Deus, não importa o que aconteça, não importa os que se levantarem, Deus vai estar sempre com você, te amparando, cuidando de você, ajudando você. Mas você não vai viver por aquela usura.
Você não vai ficar louco porque roubaram o carro. Você não vai ficar chateado, magoado, acabou sua vida porque aconteceu um problema. Irmão, se a pessoa quiser pegar algum bem, o que Jesus falou? Entrega, deixa levar, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Então, quando você tem essa fé em Deus, irmão, o seu Deus não é o dinheiro, não é a riqueza. Você não vive para ganhar dinheiro, você vive para agradar a Deus e o Senhor acrescenta as coisas para você. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas ele diz assim, ó: os que querem ser ricos caem em laço, porque a pessoa, ela fica com a mente presa naquilo, e elas adquirem sofrimento para a sua vida. Mas olha o conselho do apóstolo: mas tu, ó homem de Deus, você, mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade e a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia na fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. De viver com esse código da palavra de Deus, com esse segredo da palavra de Deus, cumprindo aquilo que agrada ao Senhor, irmão, fica tranquilo, fica sossegado, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Não é você que está lá lutando contra as pessoas, não. Não é você que está lá lutando, não, para conquistar, não, irmão. O Senhor vai abrindo as portas para você e vai fazendo as conquistas chegarem até você. Você coloca os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos diante de Deus e vai servindo ao Senhor. E vai engrandecendo o nome do Senhor. E o Senhor vai te abençoando. O Senhor vai te prosperando. O Senhor vai cuidando de você. Porque o seu foco é a vida eterna. O seu foco é o céu. O seu foco é agradar a Deus. E ele diz assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Irmãos, olha o que o apóstolo diz: Deus nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então a nossa esperança não deve estar na incerteza das riquezas, mas deve estar na poderosa palavra de Deus, porque ela nos dá garantia. O Senhor nos prospera em todas as coisas, para que o nome dele seja engrandecido. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então tudo o apóstolo Paulo ensinava era com a visão na vida eterna. Até para quem tinha muitas posses, ou para quem tinha poucas posses. Ele dizia: o seu foco não deve ser o bem material, mas deve ser a eternidade. E tudo que for bem material que chegar nas suas mãos, você vai administrar para a glória de Deus. Você vai administrar para o louvor do nome do Senhor. Então, irmão, a obra que o Senhor tem feito na tua vida, ela ainda não foi concluída. Ela é uma obra inacabada, mas a visão é a eternidade. Não fica angustiado não, irmão. Não fica ansioso não, pelas coisas desse mundo. Não fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Está tudo nas mãos do Senhor. Você tem orado, você tem louvado, você tem buscado ao Senhor, então descansa o teu coração, porque o Senhor vai fazer as coisas acontecer naturalmente. E você vai testemunhar da manifestação de Deus.
Você vai testemunhar do poder de Deus. Por quê? Porque você vive para a glória de Deus. Você vive para a exaltação do nome do Senhor. O seu ano, irmão, ainda não terminou. Então, até o final do ano, Deus pode fazer ainda infinitamente mais do que aquilo que você pediu e do que aquilo que você pensou. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e nós Te louvamos e Te bendizemos. E pedimos, ó Deus, a Tua cobertura. Toca, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes diante do Teu altar. Que nós não venhamos esmorecer, não venhamos a ficar pelo caminho, mas que nós possamos ter o foco na eternidade. Usando esse código que é a Tua palavra, usando esse segredo que é a Tua palavra, porque a Tua palavra é o segredo para vencermos o mundo. Porque foi assim, ó Pai, que o Senhor Jesus venceu a Satanás, venceu ao mundo pela Tua palavra, em cima da Tua palavra, em cima dos Teus ensinamentos. Eu Te peço, toma cada um desses irmãos nas Tuas mãos, abençoe a vida deles, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória, glória ao nome de Jesus.